todos, que exame nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. A gente está chegando, quer dizer, está começando, né? Mais um ano. Daqui a pouco a fumaça sai. Nossa primeira gira do ano de 23. Acho que todo começo de ano sempre acaba a gente pedindo uma reflexão, ou pelo menos que a gente desenvolva uma ideia de algum projeto. E esse ano de 23 eu acho que ainda nem chegou para mim, porque enfim, mas vamos lá. Que a gente possa ter esse começo de ano, que as coisas possam caminhar para a gente, mas que acima de tudo a gente possa entender os nossos processos, né? Entender os nossos caminhos, entender o que a vida está pedindo. Às vezes há uma distância muito grande entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, para aquilo que realmente está no meu caminho, para aquilo que realmente eu estou vibrando, para aquilo que realmente está em sintonia com o sagrado, que está na minha história, que está no meu caminho. Acho que um dos grandes desafios da gente estar aqui na Terra é conseguir descobrir o que a gente está vibrando, né? Qual que é a nossa função aqui nessa Terra. As pessoas falam em missão, mas acho que missão é uma coisa muito grande para mim. Qual o meu porquê, o meu para quê, qual a função de eu estar aqui. Quando a gente começa a buscar esse caminho, querer esses questionamentos entrar, o que eu estou fazendo na vida, o que é a vida, né? Primeiramente a gente vai dar uma surtada. A gente vai ver, se a gente for estudar os filósofos, os grandes pensadores da humanidade, né, a própria religião em si, nenhum deles, ainda que falem sobre Deus e deuses, nenhum deles nos conseguiu mostrar ainda qual é o real sentido da vida, a função da vida. Que o cristianismo prega que é uma briga entre Deus e o diabo, e a gente está no meio ali para ver qual que mais é egóico, qual que ganha, né? Se a gente for bonzinho, a gente vai para o céu, um Deus depressivo que tem que ser adorado. Se a gente for mal, a gente vai morar junto com um anjo rebelde, que queria tomar o lugar lá do Deus lá, e vai ter um inferninho para ele ficar espetando o nosso rabo. Né? O espiritismo, a umbanda, as religiões afro, vem com as histórias da reencarnação. Aí a gente acaba pegando também dentro do cristianismo, né? Tem que pagar para evoluir, sofrer para evoluir, pagar os pecados. Aí a gente sofre uma vida desgraçada porque a gente está depurando a nossa alma. Enfim, e a gente vê tanta gente em situações assim, que tem poder, que tem condições de mudar a humanidade e não fazem nada pelo outro, né? E a gente começa a observar, tirando um pouco da nossa fé de lado, que as religiões, elas não têm, as religiões, né, a filosofia, a espiritualidade que a gente tem contato, Deus, essas coisas assim que transcendem a alma, nenhum responde a contento a função da vida. Talvez possa, com isso, a gente observar que talvez não tenha função. Eu acho que é ampla, né? Eu acho que a maior função que a gente pode ter na existência, e eu acho que quando a gente faz isso, a gente está fazendo um bem para o coletivo, é a gente ser feliz. É a gente buscar o nosso caminho, é a gente saber dos nossos gostos, a gente pagar o preço de ser quem nós somos. Né? É um processo, é um caminho, é uma história, né? É uma construção. E para isso tudo a gente precisa se entender. Se entender como pessoas às vezes não tão perfeitas como a gente gostaria, mas também nem tão perversa como as pessoas acham que nós somos. Entender os nossos caminhos, as nossas dores, os nossos medos. Respeitar a nossa história. Acima de tudo também, nessa caminhada, a gente pagar o preço de ser quem nós somos. Por mais sinistro, macabro, estranho, né, que a gente possa ser, somos únicos. Né? De alguma maneira, alguém lá, o Criador, a Criadora, o Deus, a deusa, alguém lá parou um tempo do tempo dele para nos criar. Não existe uma digital igual a nossa. Por mais que nós tenhamos um irmão gêmeo, ele ainda assim é diferente.
E olha que magnífico ao mesmo tempo que assustador, né? Magnífico pela unidade e assustador que quando a gente tem essa consciência de unidade, a gente precisa muito fazer o nosso caminho, fazer a gente feliz. A nossa, se eu posso falar, né, como eu comecei a história, função, se existir, é fazer a gente feliz. É não deixar a maldade do mundo entrar, é não deixar a limitação do outro entrar, é não deixar o negativo do outro entrar. É saber que a gente está aqui no espaço de tempo que vai passar, que vai acabar. Por mais que a gente viva aqui 100, 200 anos, 50, 30, essa coisa vai acabar e ela está correndo. E é nossa responsabilidade nos mantermos bem. Entendendo que, para isso, o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar, as sociedades não vão mudar, a religião não vai mudar, a gente não vai ter apoio de ninguém. A gente costuma muito esperar no outro ou aprovação ou apoio para que a gente possa estar bem, né? Quem não gosta de um apoio? Ah, você vai abrir alguma coisa? Toma um dinheiro, você vai construir alguma coisa? Vou lhe ajudar. Oh, que bonitinha a tua situação, oh, que legal, que coragem você tem. Mas na prática, o que a gente observa? Na prática, o que a gente observa é... a gente não vai ter apoio de ninguém. O mundo ele não vai melhorar porque a gente quer, as pessoas não vão ser mais humanas porque a gente quer. Nada muda do lado de fora. A gente precisa encontrar ferramentas, recursos para a gente fazer a nossa história que ela está passando. Né? Antes da gente tentar fazer a nossa mãe feliz, fazer o nosso marido feliz, fazer a nossa esposa feliz, antes da gente tentar ser uma pessoa espiritualmente evoluída, antes da gente querer fazer caridade no terreiro, querer fazer o bem ao próximo, a gente precisa olhar para a gente. Né? A gente tem o costume de olhar o outro, talvez até com muito amor, principalmente quando a gente está ruim. Quanto pior a gente está, melhor a gente olha para o outro. Né? Quanto mais mulambenta a gente tiver, melhor, mais compreensão a gente vai ter com o outro. Por quê? Porque a gente quer no outro aquilo que a gente não nos dá. Apoio, segurança, equilíbrio. Quando a pessoa vem com uma história assim, de muita caridade, de muito amor, eu sei que ela está completamente perdida. Né? Isso acontece muito. A Umbanda chama muito gente assim, completamente despirocada, achando que está no caminho da luz. Mas esse caminho da luz não é o outro, não é o de fora. O outro é importante, mas é em segundo momento, não é no agora. Porque a gente nasceu com a gente, está crescendo com a gente e vai morrer. Por mais que minha esposa chore a minha morte, sou eu que estou dentro do caixão. Ou vice-versa, por mais que teu pai te ame, você é teu pai, tua mãe, teu filho, teu periquito, teu amante, sei lá, qualquer coisa. Você está sozinho. Nós estamos sozinhos, a não ser com a nossa companhia. E talvez seja assustador para a maioria da gente, para a maioria de nós, entender que a gente está sozinho. Por mais que nós tenhamos companhias, nós estamos sozinhos. O marido pode ir embora, pode morrer, a mãe morre, o filho casa, o outro some, o amigo não fala mais. E no final, e no frigir dos ovos, como minha mãe fala, né? Vamos estar onde? Será que nós somos, nesta função da vida, a nossa melhor companhia? Será que a gente se apoia quando tem que se apoiar? Por mais que o outro está falando que a gente está errado, por mais que o outro não vá por esse caminho, será que a gente se apoia? Será que a gente se respeita? Será que a gente consegue saber os nãos da nossa vida? As pessoas confundem muito espiritualidade com permissividade. Não é porque eu sou um pai de santo, não é porque eu me proponho a uma vida espiritual, não é porque eu corporo o espírito que eu estou passivo a tudo, a todos, sem dizer não. Quais são os nossos gostos? Quais são as nossas vontades? Aqui e no agora, por mais que seja efêmero, o que a gente quer da nossa existência? O que a gente, pra gente, o que a gente propõe na nossa vida? Se a gente não observar isso todo dia quanto aprendizado, a gente vai ter uma vida muito ruim. Porque a gente vai achar que a felicidade é quando ou o outro me compreende, ou quando eu ajudo alguém, ou quando eu... É difícil, hein? Quando eu... Por favor, vai. Ou quando eu ajudo alguém, ou quando eu
não encontra a nossa função, a gente vai viver perdendo tempo. Eu acho que só posso deixar, né? Cada um tem a vida que quer e que leva para si. Se a gente não levar a nossa vida com a responsabilidade que ela merece, vamos ser infelizes. E por mais que a gente acredite que tenha segundas e terceiras chances, essa chance é única. Dá uma função para a tua vida, se coloca como seu desafio. Às vezes você vai ser entendido pelo outro quanto egoísta, quanto autista. A pessoa fala que quem não gosta de gente é autista, né? Assim, quer se isolar, né? Às vezes quando sou chamada assim, não que isso seja demérito, quer se isolar, que não tem paciência com ninguém. Na verdade a gente não tem que ter, né? A gente não tem que permitir que nem A, que nem B, que nem C, que nem D tome um espaço demasiado na nossa existência. Porque todo mundo passa, tudo passa. Nós somos hoje os amores e o ódio de alguém. Tem uns que nos amam, tem outros que nos odeiam. Mas passa, sai pela urina. As nossas relações, elas precisam estar pautadas no respeito, elas precisam estar pautadas na reciprocidade, mas acima de tudo, a gente precisa entender o que é bom pra gente no agora. Se não tá bom, se não está com a alma, se não está sendo proveitoso, é preciso parar. Porque quando a gente não toma uma atitude pela gente, você pode ter certeza que alguém vai vir, vai entrar na nossa vida, vai fazer o escarcéu, aí depois a gente vai falar que foi macumba, que foi inveja, que não deu certo porque o parente não gostava, ou que ciclano me odiava, e a gente dá poder ao outro da nossa desgraça. A Clara Nunes tinha uma música que falava que o galo cantou. Ela falava assim: quem me viu sorrir, não há de me ver chorar. E assim eu faço com as coisas ruins da minha vida. Não dou espaço para o negativo, não dou espaço para a maldade humana, não dou espaço para ninguém entrar dentro de mim aqui, seja em vários sentidos, e fazer o que quiser. A gente precisa sempre dar um limite, até porque nem por maldade. Às vezes a gente não dá limite no outro, o outro entra e faz o que quiser, sem saber às vezes que está invadindo um espaço. Então entre você agradar alguém e se desagradar, não se desagrada não. Deixa o outro ficar chateado com você, porque passa. Não faz da nossa vida aqui uma brincadeira. Não dá para pagar a borracha. Só vai ter essa vida. Por mais que a gente tenha outras experiências em outros corpos, em outras situações, isso aqui é único. Essa configuração acaba no caixão. Não deixa lá ser o seu local o seu local de arrependimento. Não tem uma vida que você possa se arrepender. Viva! Feliz daquele que não se arrepende de nada, porque aquele que se arrepende, na verdade, não sabia o que estava fazendo. Quando a gente busca viver de uma maneira viva mesmo, a gente não tem arrependimento, a gente não conhece esse sentimento, porque a gente não se cobra a esse ponto. A gente só faz aquilo que dá quando deu. Poderia ter feito melhor? Não. Ainda que aparentemente você tivesse oportunidade. Não dava. A sua cabeça não estava para aquilo. Você fez o que poderia fazer. O seu melhor que você fez foi aquela tragédia. E você vai ter que botar a mão no teu ombro e falar: caramba, cara, apesar de tudo eu estou contigo. E não abro. Porque a gente não vai ter ninguém do nosso lado. A gente pode ter companheiros, mas do nosso lado ali, com a gente não vai. Por mais que a gente divida alguma coisa na nossa alma, só a gente sabe o nosso choro e a nossa alegria, o peso de ser quem nós somos. E é desafiante. A gente está num mundo de hipocrisia, num mundo de maldade, num mundo onde as religiões e os religiosos, isso aí inclui a Umbanda, pregam uma vida feliz na base da troca, que você tem que dar para receber alguma coisa do outro. A religião ela também tem esse lado meio hipócrita dela. A religião ela vai pregar uma felicidade, seja qual for, um desprendimento para que você seja feliz. Na verdade, não. A gente está na matéria, está nessa experiência, e a gente tem
tem que usufruir e usar de tudo aquilo que a matéria está nos dando nesse momento. Sem querer sacanear ninguém, sem querer pisar em ninguém, mas acima de tudo, sem querer deixar ser pisado. A gente não pode jogar para terceiros a nossa responsabilidade. Eu não sei o que é felicidade para cada um, porque cada um tem um objetivo na vida, se entende feliz de alguma maneira. Eu sei de uma coisa, a felicidade nunca está fora. A felicidade não é o bem do outro. A minha felicidade pode até entender o bem do outro e torcer para que o outro fique bem, mas ela não é o meu âmago, não é a minha função. A minha felicidade, ela não está para fora, está para dentro. Isso é muita responsabilidade. Se a gente não lidar com isso bem, a gente vai jogar na religião, vai jogar no marido, vai jogar no governo, vai jogar para tudo fora a nossa chance de ser feliz. Né? E vamos ser felizes. É no hoje, é no agora, é no muito, é no pouco, é no que dá. Às vezes a gente quer um marido melhor, às vezes a gente quer uma esposa melhor, às vezes a gente quer um trabalho melhor, um terreiro melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, e não entende que a gente está aonde se colocou. Não dá para fugir. Nada sai fora da linha. Tudo está acontecendo e caminhando conforme a gente plantou. A pombagira da Rosa Vermelha, a pombagira que eu trabalho, ela fala assim: cuidado com aquilo que você reza, porque tudo, absolutamente tudo, Deus vai escutar e vai fazer na sua vida. O reza dela não é você sentar a rezar, é você emanar. Então, às vezes, a gente está numa situação ruim, uma situação desafiante, e ao invés da gente aprender com essa situação, a gente acaba demonizando tudo, jogando o bebê junto com a água fora. Tinha um ditado antigamente que a gente falava assim, e não aproveitando aquilo. Obviamente que a gente quer mudança, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer evoluir. Mas é no hoje, aprende com o hoje, agradece o hoje, tenta, ainda que de maneira desafiante, estar no bem hoje, porque eu não sei o que me espera amanhã. A gente não sabe, a gente planta e espera colher. A gente faz agora atividades, faz movimentos, para que na frente possa ser talvez um pouco melhor que hoje. Mas se talvez não acontecer, se talvez a gente tiver uma resposta negativa da vida, se a gente tiver um diagnóstico de saúde muito difícil, se a gente, de repente, uma pessoa que a gente ama, sei lá, morrer, ou a gente perder um emprego e a gente estava, não, eu vou vou fazer faculdade, vou comprar não sei o quê, e o patrão fala, acabou. Como que a gente vai agir? Se a gente não viver o hoje, vai ser um caos. Então não projeta para frente e não projeta para fora. Vive o hoje. Nós merecemos tudo de bom que tem essa terra, mas o importante é o hoje. O amanhã, vamos deixar pela sorte do destino, que talvez a gente não tenha. Então, gente, se a gente só tem o hoje, o agora, esse instante, que possa ser o melhor. Que cada um fique com as suas maldades, com as suas loucuras, com seus devaneios. Eu vou ficar no meu, com toda a contrariedade, com todo o meu lado obscuro que todos nós temos, com toda essa negatividade que eu tenho ao mesmo tempo, com toda essa positividade, eu vou ficar aqui. Só isso aqui me pertence. O de fora, eu posso pouco, ou melhor, não posso nada, a não ser que a pessoa me dê permissão. E fora disso não me compete. Cabe a mim no dia de hoje eu ser feliz, eu ter paciência comigo, eu olhar as minhas incompreensões, observar os meus anjos e os meus demônios. Às vezes, nós queremos nos libertar dos nossos demônios internos e são eles que dão sabor à nossa vida. São eles que nos colocam para frente. São essas forças que nos fazem caminhar, ter gosto. A gente não precisa ser padrão de nada, nem de ninguém. A gente precisa botar a cabeça no travesseiro e estar em paz com a gente. Quando a gente está em paz com a gente, nós estamos, por natureza, em paz com Deus, com o sagrado, com a espiritualidade, com tudo aquilo que a gente acha que transcende a matéria. Não é na religião, não é na igreja, não é na Umbanda, não é na Macumba, não é na religião que você vai encontrar isso.
A religião ela vai fazer com que até você se desperte em algumas áreas da sua vida. Mas isso só cabe a você. Não existe trabalho, Boro, Chá, Jesus, Maria, Buda, Krishna, Siddhartha Gautama, quem vocês quiserem chamar, que vá trazer uma coisa chamada felicidade para vocês. A não ser que nós saibamos construir. E a construção é obrigação nossa ser melhor para a gente, ainda que o mundo ache que a gente é atrasado, ainda que ninguém coopere em nosso benefício, ainda que o mundo diga não. Saber ser feliz é saber resistir, é não deixar a maldade do outro entrar e destruir a nossa alma, coisa tão cara que a gente vem trabalhando há tanto tempo. Essa é a nossa função aqui na Terra. Sempre no hoje e no agora. O que vier, seja fruto do hoje e permissão do Altíssimo. Vamos começar a nossa gira, tá? Deus abençoe, ilumine e guarde.